últimos episódios da série de mecânica quântica, nós falamos aí de o que é observar, que na verdade não é tomar consciência das coisas, e também o que é o aparato experimental que nós precisamos para poder observar o padrão de interferência. E nós terminamos lá com o problema de que tanto o fóton quanto o elétron são partículas elementares. E hoje nós vamos então conversar sobre todas as ramificações deste problema que parece pequeno, mas na verdade é gigantesco para a mecânica quântica. Tanto o fóton quanto o elétron são partículas fundamentais. Isso significa que eles são algumas dessas partículas que não podem ser quebradas em pedaços menores. E dessa forma, os dois possuem uma característica física que nós chamamos de momento, que você já pode ter ouvido falar antes como quantidade de movimento, porque essa é uma boa forma de abstrair essa grandeza física. Por exemplo, um caminhão e uma bicicleta em movimento numa rodovia. É mais difícil mudar o movimento do caminhão do que o movimento da bicicleta. Traduzindo isso para o fisiquês, nós podemos dizer que o momento do caminhão é maior do que o momento da bicicleta. E um senhorzinho que você já deve ter visto na internet em várias citações de frases que ele nunca falou, chamado Albert Einstein, mostrou para o mundo que existe uma relação entre massa e energia, e ela se torna relevante quando nós estamos falando de sistemas de alta energia ou alta velocidade, no caso, comparáveis à da luz. Então, de forma mais geral, o momento não é uma característica só de partículas com massa. Ele é, na verdade, uma característica de quaisquer partículas que se propaguem no universo. Então, mesmo o fóton não tendo massa, ele também se propaga com um momento associado, assim como o elétron. Então, quando nós incidimos fótons em uma das fendas para tentar ver por qual fenda os elétrons estão passando, surge um problema que é o que nós temos aqui não é uma lanterna iluminando um objeto. O que nós temos agora é análogo a colisões. Quando o elétron e o fóton se encontram, eles trocam o momento, da mesma forma como acontece, por exemplo, se um carro colide com um caminhão. A informação que o fóton vai fornecer para nós não é a informação sobre qual fenda os elétrons estão atravessando. A informação que ele vai trazer é a posição dos elétrons após a interação com os fótons. Então, olha fisicamente o que significaria tentar determinar por qual fenda o elétron está passando no experimento da fenda dupla. Quando nós falamos de interferência na fenda dupla, a distância entre as duas fendas tem que ser pequena o suficiente para que apareça um padrão de interferência. Se a distância entre elas for muito grande, não acontece interferência. E, se as fendas forem muito pequenas, os elétrons simplesmente não passam. Porque, diferente do que você talvez já tenha ouvido, eles não atravessam paredes. O programamento quântico não é isso. Então a distância entre as fendas precisa ter um tamanho específico para acontecer a interferência. Tem como nós calcularmos qual que é a margem de tamanhos aceitáveis? Absolutamente, nós fazemos isso usando uma equação chamada equação de de Broglie. Ela ajuda a associar a matemática do movimento de ondas à do movimento de partículas, atribuindo às partículas uma coisa que nós chamamos de comprimento de onda, que é a distância entre as duas cristas de uma onda. E aí nós podemos analisar esse comportamento ondulatório que o elétron está aparentemente apresentando. Nesse experimento, a distância entre as fendas precisa ser da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda do elétron. Se nós não respeitarmos essa especificação, o padrão de interferência simplesmente não vai aparecer. É o que nós chamamos de uma lei da natureza, porque é assim que o universo funciona e não adianta a gente reclamar. Então, o primeiro requisito aqui é esse: a distância entre as duas fendas tem que ser da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda do elétron. Primeiro requisito, anotado. Agora nós queremos saber por qual fenda o elétron está passando. Então, para isso nós vamos emitir um fóton próximo a uma das fendas. Só que esse fóton precisa ter um momento bem baixo, o menor possível, porque a gente precisa que quando ele incidir no elétron, ele não altere a trajetória do elétron, ou altere o mínimo possível para que nós possamos obter uma informação não do que aconteceu depois da colisão, e sim qual fenda que ele passou originalmente. Para ficar mais fácil de entender, pensa na diferença entre jogar contra um caminhão uma bolinha de ping-pong ou um carro. A bolinha tem um momento muito menor, então ela não vai afetar muito a trajetória do caminhão, diferente do carro. Analogamente aqui, para nós vermos a posição do elétron, nós precisamos de fótons com um momento pequeno, o menor possível. Então, vamos de novo para a equação de de Broglie. Olha agora o problema. Essa equação mostra para nós que o momento do fóton é diretamente ligado com o comprimento de onda dele. Quanto maior for o comprimento de onda, menor é o momento. Então, se nós queremos um fóton com um momento muito baixo para que ele não afete a posição do elétron, ele necessariamente vai ter um comprimento de onda muito alto. Essa é uma característica física do fóton, não é uma questão de limitação tecnológica. O fóton menos energético tem um comprimento de onda maior. É lei da natureza, é assim que o universo funciona. Não adianta reclamar. Então o fóton que informe com precisão a posição do elétron tem um comprimento de onda muito grande.
Só que, se o comprimento de onda for muito grande, ele vai ser maior que a distância entre as duas fendas. E aí nós não vamos saber de qual fenda esse fóton veio. E lembre novamente que a distância entre as duas fendas não é arbitrária e negociável, ela tem que ser da ordem de grandeza do comprimento de onda do elétron. Determinando então essas grandezas nos cálculos, o que nós obtemos aqui, para o comprimento de onda ser pequeno o suficiente para informar por qual fenda o elétron passa, o momento dele inevitavelmente tem que ser da mesma ordem de grandeza do momento do elétron. Ou seja, ou nós incidimos um fóton com um momento tão grande que vai afetar drasticamente o momento do elétron para fornecer uma posição para nós, e assim nós impedimos o surgimento de um padrão de interferência, porque nós perdemos a informação sobre o momento dele para obter uma posição, ou nós incidimos fótons com um momento tão pequeno que nós continuamos medindo o padrão de interferência, porque eles não afetaram o momento dos elétrons, só que esses fótons não servem para medir a posição que nos mostrariam por qual fenda os elétrons passaram. Nós perdemos a informação sobre a posição para obter o momento. Então, tentar determinar por qual fenda os elétrons estão passando na fenda dupla é um paradoxo, porque a interação necessária para medir a posição afeta também o momento. E a interação necessária para medir o momento afeta também a posição. Então, desenvolvendo a matemática, a relação que nós encontramos é que a imprecisão com que nós podemos medir e determinar a posição é diretamente relacionada com a imprecisão com que nós podemos determinar o momento. Em português mais simples, ou você mede uma posição bem localizada e perde a informação sobre o momento, ou você mede um momento com precisão e perde a informação sobre a posição. Quanto mais precisa for uma informação, mais imprecisa vai ser a outra. E a mesma coisa que vale para elétrons em um átomo. É aí que nós vemos que aquele modelo planetário de elétrons em torno de um núcleo, ele não faz muito sentido. Porque os elétrons eles não têm uma posição localizada ao redor do núcleo. Eles têm estados possíveis e estados impossíveis. Ou você determina com precisão o estado de energia de um átomo, ou você determina com precisão o tempo no qual ele teve nesse estado. Você tentar dizer o elétron mora aqui é você tentar simultaneamente determinar o tempo e a energia. E isso é um paradoxo. É a essas relações entre as incertezas do sistema que nós chamamos de princípio da incerteza de Heisenberg. You're goddamn right. Ou então só princípio da incerteza, porque conforme a matemática da mecânica quântica foi sendo desenvolvida, foram sendo descobertas aí várias outras relações fundamentais que apresentam essa natureza, onde nós vemos um vínculo direto aí entre as incertezas a respeito de duas dimensões físicas em um sistema. Esse princípio vem novamente lembrar, como nós já discutimos algumas vezes ao longo dessa série, que do ponto de vista da física, quando nós falamos nessa escala do universo, medir é interagir, e a interação afeta o resultado. Percebam aqui que não se aplica nesse caso aquela ideia de que a tecnologia avançada o suficiente parece mágica aos nossos olhos. Esses não são obstáculos que podem ser resolvidos com tecnologia mais avançada, porque não é uma dificuldade experimental, é uma limitação física. A natureza funciona de tal forma que quem define o comportamento do universo são essas interações fundamentais. O que a mecânica quântica indica é que não há como nós falarmos em um estado ou um movimento anteriores à interação. Nós só podemos falar desses estados e movimentos após a interação. É por isso que o ato de observar, que desde o começo deveria ter sido mais divulgado como o ato de medir, de interagir, é por isso que ele é um ato que define a posição, o momento, o movimento da partícula. O problema desses termos observar, observador, é que quando o cientista fala de observar, ele está falando de medir, ele está falando de coletar e compilar informações usando um aparato experimental para depois poder interpretar e analisar esses dados obtidos. Só que no senso comum, a palavra observar tem um tom antropomorfizado associado ao ser humano. As pessoas pensam no ato de uma pessoa observar à distância. E não é a presença de um ente observador que afeta os resultados, é a interação física. Não é a consciência do observador. O que altera o resultado é o ato de modificar fisicamente o experimento. Incluir um novo detector, tampar uma fenda, inserir um dispositivo que meça fótons, quaisquer outras alterações físicas. Isso é o que vai afetar o resultado. Por conta desses diversos resultados, o caminho disponível para a ciência para investigar fenômenos desse tipo é uma abordagem que não era muito convencional para a física na época do nascimento da mecânica quântica e até hoje é difícil de digerir, porque ele sugere conclusões completamente contra-intuitivas para nós. Pensar num universo probabilístico e que se modifica conforme nós tentamos investigar ele
como se estudar o universo nessa escala fosse fazer malabares com variáveis físicas, isso abala um pouco a confiança que nós temos de conseguir prever todo e qualquer evento físico se nós tivermos informações suficientes. Comportamento aleatório, probabilidades que interagem entre si, incertezas físicas que afetam diretamente umas às outras, essas coisas indicam que nem toda causa vai necessariamente trazer sempre exatamente a mesma consequência, e talvez por isso seja tão difícil virar no nosso cérebro essa chave necessária para compreender a física envolvida na mecânica quântica. E embora tenham muitas lendas urbanas a respeito da mecânica quântica aí, que estão se propagando cada vez mais, a mecânica quântica de fato acrescenta questões filosóficas muito interessantes sobre a nossa capacidade de conhecer uma realidade objetiva que nos cerca. O problema é que mesmo essas questões interessantíssimas têm sido muitas vezes apresentadas permeadas de falácias e que em muitos casos são deliberadamente criadas de má fé para, enfim, fortalecer alguma corrente ideológica ou alguma para ganhar dinheiro em cima dos outros também. Mas que tal, ao invés de cair no conto do vigário, se aventurar em uma reflexão muito mais fascinante da filosofia da ciência, na qual a física quântica de fato joga lenha na fogueira, que é uma discussão que já existe na filosofia da ciência há séculos. Será que faz sentido usar a palavra realidade, se referindo a uma suposta realidade objetiva que independe das nossas abstrações e viéses cognitivos? Caso ela exista em uma forma bem definida, por um instante que seja, será que é possível observar essa realidade de forma objetiva e imparcial? Como nós vimos aqui nesse vídeo, o próprio ato que é necessário para poder realizar uma observação a respeito desse nosso universo já é em si só uma interação que afeta o comportamento desse universo. Não existem observadores imparciais dos eventos, como se nós fôssemos presenças neutras e isentas diante de uma exposição, só tomando consciência do que está acontecendo. A nossa mente não é uma página em branco onde o universo vai desenhando informações. Isso não existe. Você não vai conseguir fazer o universo conspirar para mudar essa sua realidade usando a força do pensamento. Você não consegue nem empurrar um móvel com a força do seu pensamento. Porém, o incrível processamento de informações que acontece no seu cérebro, que nós chamamos de pensamento, é capaz de pensar em formas de mover esse móvel. É capaz de pensar em formas de colocar seus projetos em prática e lidar com seus problemas. De pesquisar e discutir formas de mobilizar grupos em torno das causas em que você acredita para tentar mudar a sua sociedade. De pensar em como ajudar aqueles que não têm condições de fazer esse mesmo esforço. De investigar a natureza para pensar em como interagir e transformar o mundo ao seu redor de formas que outras gerações jamais imaginariam que seria possível. O conhecimento. Esse sim é a verdadeira força do pensamento. Lutemos pela ciência nesses tempos, onde começamos a ver as consequências da ignorância como bandeira política. Muito obrigado vocês, primatas, que assistiram esse vídeo até essa parte do vídeo. Vocês não têm ideia de há quanto tempo eu filmei pra vocês verem. Eu nem sei se saiu um vídeo só ou 50 vídeos, enfim. Mas esse vídeo e todos os outros vídeos que eu postei aí até então da série de mecânica quântica só foram possíveis graças aos meus apoios recorrentes. São pessoas que apoiam o canal aí através do padrim.com.br/pimatafalante ou patreon.com/pimatafalante, e eles puderam aí me dando esse apoio mensal manter eu aí sobrevivendo à depressão. Então, muitíssimo obrigado a todo mundo que apoia o canal. Se vocês também quiserem apoiar aí qualquer valor todo mês, serão muito bem-vindos. E também muitíssimo obrigado às pessoas que apoiaram a campanha desse vídeo. Eu não sei nesse momento que esse vídeo está sendo postado se tem alguma campanha ativa. Se tiver, o Davi Editor nesse momento vai colocar aqui na minha cara, aqui, ó, olha esse é o link. Ou então ele vai fazer uma zoação comigo. Provavelmente ele vai fazer uma zoação comigo, porque ele é muito filho da mãe. Também tem aqui agora o clube de canais aqui. E, bom, é isso. Agora, editar e postar. E seguir com a vida, né? Descansar, agora eu vou jogar videogame, comer pizza, sei lá o que eu vou fazer. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. E muitíssimo obrigado a todos vocês que estão acompanhando o canal. Eu sei que tá sendo uma montanha russa aí, mas devagarzinho a gente vai seguindo nos trilhos aí. Até mais. Não, não pode.